Casos de violência como esse aumentam ainda mais a tensão na península. Mas a guerra ainda não começou oficialmente. Para ela começar, alguém precisa dar o primeiro tiro. E quem deu o primeiro tiro? Não sei, Castanhari, quem que foi? Conta pra mim quem que deu o primeiro tiro. Bem, existem várias versões porque os dois lados estavam se provocando o tempo todo. De um lado, guerrilhas socialistas atacam o território sul. Do outro, sul-coreanos apoiados por estadunidenses criam incidentes no paralelo 38 como desculpa para atacar soldados da Coreia do Norte. Complicou. Oficialmente falando, a guerra começa com a Coreia do Norte. Em 1950, com o respaldo da União Soviética, o Kim Il-sung dá a ordem de ataque. Que essa versão oficial do começo da guerra é contestada por alguns historiadores. Há quem defenda que a Coreia do Norte cruzou a fronteira como reação a alguns ataques que a Coreia do Sul tinha realizado horas antes. E o fato de pessoas importantes do governo dos Estados Unidos visitarem a fronteira pouco antes da invasão faz essa teoria ganhar força. Na manhã de 25 de junho, tropas da Coreia do Norte atravessam o paralelo 38 e invadem a Coreia do Sul. Bah, mas aqui vai ficar devendo, né? Porque a gente precisava de relatos das pessoas, das famílias, dos moradores dessa localidade pra ter alguma informação que fosse mais relevante. Não dá pra jogar desse jeito, Castanhari. Ah, historiadores, alguns historiadores, a versão oficial. Ah, merda, porra! A versão oficial de quem? Quem é que escreveu a versão oficial? Quem é que decidiu qual que é a versão oficial? Agora, uma coisa é o fato mais aceito, né? O relato mais aceito pela comunidade de historiadores que se voltam para este período. E aí ainda a gente vai ter a questão de serem o cômputo mundial ou o cômputo local, o Ocidente ou o Oriente. Quem que tá contando essa história? Quem que é o historiador? Quem que é o grupo? Então assim, não faz sentido, não dá pra jogar desse jeito generalizado, o Cass. Não dá pra jogar desse jeito generalizado. Porque se tu joga desse jeito, cara, a gente não sabe de quem tu tá falando. A gente não sabe do que tu tá falando. A gente não sabe por que tu tá falando. E a gente não sabe quem que é essa pessoa, o que que ela pensa. É mais fácil, tá? Tu pegar dois historiadores. E aí tu cita eles, porque aqui tu tá colocando algo que parece ser relevante pra tua história, que é o início do confronto norte-sul. Seria mais fácil pegar historiadores e dizer, ó, esse historiador aqui e esse historiador aqui pensam dessa e dessa forma. Seria mais interessante ainda se tu conseguisse ir um pouquinho mais longe e dizer, ah, este historiador tá relacionado com tal linha de pesquisa, ele usa tais autores como base, o outro autor usa tais autores, tá relacionado com tais linhas de pesquisa, entende? Isso era relevante. Como que isso chega aqui no Brasil? Esses pesquisadores, eles influenciam outros autores brasileiros, pra gente se aproximar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais. Então, eu vou dar aqui meu voto, Castanhari, que é o seguinte, pra levar a aula de história a sério, a gente precisa de uma fonte que torne isso uma aula. Só pra deixar claro, tá? O objetivo é unificar a Coreia e libertar o povo do imperialismo estadunidense, que pros norte-coreanos é tão nocivo quanto o japonês. Uma prova disso é que para os norte-coreanos, a guerra não é chamada de Guerra da Coreia, e sim Guerra da Libertação da Pátria. Pô, mano, isso aqui parece um filme de alienígena, sabe? Quando tu tem um grupo que tá possuído, não, né? Que ele foi dominado pelos alienígenas, e aí eles não sabem mais o que eles são. E aí o outro grupo tá tentando libertar. Mas em dado momento do confronto, tu descobre que talvez o grupo que tá realmente afetado pelos alienígenas seja o grupo que tá tentando libertar o outro grupo que não foi afetado pelos alienígenas. Que viagem é essa, velho? Ninguém sabe quem é que tá movido pela liberdade aqui. Ainda mais quando a gente tem um inimigo externo. É importante dizer aqui que os soviéticos retiram oficialmente suas tropas da Península Coreana no final de 1948. Os Estados Unidos fazem o mesmo em 49, quer dizer, pelo menos no discurso oficial, já que muitos estadunidenses permanecem na Coreia do Sul. As forças da Coreia do Norte contam com 100 mil homens. E os exércitos da Coreia do Sul são quase do mesmo tamanho, com 95 mil soldados. A diferença é que o exército da Coreia do Norte enfrenta tropas japonesas desde os anos 30 e ainda tem a ajuda de tanques e aviões fabricados na União Soviética, enquanto as tropas da Coreia do Sul são muito mal equipadas. Complicou. Então, o exército sul-coreano simplesmente não consegue impedir o avanço dos norte-coreanos que marcham rumo ao seu primeiro objetivo, a cidade de Seul. Em 27 de junho... Cara, eu não consigo entender como é que alguém narra uma história de guerra com essa alegria. Gente,
a gente tá falando de um massacre. Assim, ouvindo o que ele falou, o que vai vir é um massacre. É uma história de violência que tá sendo narrada. Eu não consigo entender isso aqui, cara. Eu já nem tô mais dando muita bola pra história da Coreia, porque o que tá me espantando é a forma como o Castanhari tá falando de uma guerra, cara. Já avisei que vai dar merda isso. E são milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, que vão sofrer com isso. Vão ser mortas, vão ser violentadas, vão ser torturadas, vão passar fome, sede, necessidades de todas as formas. E a gente tá contando isso como se a guerra em si fosse um espetáculo. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Ai, às vezes eu canso. Às vezes cansa minha beleza, Castanhari. Junho, 2 dias depois da invasão, o governo sul-coreano abandona Seul, que já no terceiro dia já é capturada pelos invasores. E muitas pessoas na região comemoram a chegada do exército do norte, o que mostra como o governo do Syngman Rhee era detestado por muitos coreanos do sul. Onde você estiver, seja uma estrelinha lá no céu, ou seja, ardendo no inferno, um grande beijo pra você.